boa tarde. Estamos aqui com 4 amigos. Estamos aqui todos juntos a esta mesa para partilhar um bocadinho das nossas histórias de vida. Tenho aqui comigo o Tiago Rei, da empresa Rei do Calcário, ou Kingston. O Luís Filipe Longarito, da empresa Longarito, e o João Rafael, da empresa MRF. Vamos estar aqui numa conversa muito descontraída, uma conversa de amigos. Se calhar vou começar pelos mais velhos e pedir ao Tiago que se apresentasse a empresa e falasse um bocadinho sobre a família. Vamos estar aqui num ambiente descontraído, vamos todos à volta falar um bocado daquilo que é a nossa experiência, a nossa família e aquilo que é o nosso enquadramento com a área das rochas ornamentais. Tiago, força aí. Olha, obrigado pelo convite. Entre amigos é muito importante. Isto é saúde. É saúde. Olha, Tiago Rei, tem 52 anos, já ando nas pedras há algum tempo. Ou seja, as pedras já vêm do lado do meu pai, que o meu pai foi encarregado de pedreira com 18 anos. E ele contava-me que tinha na altura por volta de 30 homens ao encarrego dele com 18 anos. Isto numa pedreira da Alpininha. E ele falava muitas vezes como é que arrancava as pedras, o que é que fazia nas pedras, e eu ouvia aquilo e havia ali sempre qualquer coisa que me agarrava ali às pedras. Mais tarde, o nosso trabalho nunca foi ligado à pedra, eu com ele e logo ali começámos ali com os trabalhos de equipamentos em exploração, em desaterros. Surge a volta aí para a pedra quando a gente precisa de comprar um compressor e havia lá uma pedreira à venda e o compressor. Então, na altura, isto estamos a falar em 84, 85, havia muita falta de equipamentos. Então, a solução para ter o compressor foi comprar a pedreira que estava à venda. Comprámos a pedreira e veio o resto da ferramenta. Veio um compressor, veio um crapon. Bem, isto foi um monte de experiências que eu venho a adquirir. Eu sempre me interessei pelas pedras, que o meu avô, lembro-me dele ter um forno de cal, dele falar muito dele, mas só cozeu uma vez. Na altura era muito difícil, porque tinham que, para o forno trabalhar, tiveram que juntar as pessoas ali da aldeia para cortar a lenha para aquecer o forno. Né? Imaginem com carretas, não havia caminhões, não havia máquinas, foi tudo à mão. Bem, e eu ouvir aquelas histórias todas e com o lançamento do meu pai comprar o compressor, começámos ali ao fim de um ano ou dois na pedreira. A pouco e pouco fui criar uma experiência, o que era um crapon, o que era carregar um bloco com o crapon, com os cabos. Ele falava-me o que era desbastar as pedras, para mim que ele era chinês. Eu só pensava era coisas mais evoluídas. Ora, bastar uma pedra era limpar a pedra com os picões. Não sei se sabem o que é, mas os colegas sabem de certeza. Muito interessante. Depois fomos evoluindo e eu fui sempre crescendo ali naquela área e foi uma área que sempre eu gostei. Sempre gostei. E depois passamos para a fase da industrialização que vem a seguir, né? Já quando passas para o cu da sal, já o setor está muito mais industrializado. Sim. Porque isso estás a falar de uma altura em que as fronteiras estavam fechadas, em que Portugal ainda não estava na Comunidade Europeia e havia essa dificuldade de chegar ao equipamento, até para exportar era preciso fazer a mesma documentação que se faz hoje para a China, né? Posso dar, por exemplo, um exemplo. A pedra do cu da sal, que foi essa pedra que se comprou derivada ao compressor, que nós, para vendermos um bloco, tínhamos que pedir por favor, e o bloco estava para aí, era em contos, 8 contos, 8 contos ou 4 contos. 40 euros. O metro cúbico. E era a favor. Sim. Era a favor descarregarem um bloco. Era 2 favores, era para serrar e era um favor levá-lo, não é? Tal igual. Mas estamos a falar também numa fase em que
as pessoas não viviam só do setor da pedra, viviam também da criação de animais. Tanto Tal e qual. na zona de São Bento, a zona do Pé da Pedreira era a mesma coisa. Nós ali tínhamos muitas. O início de muitas empresas está ligado também à criação de porcos, de vacas. Quer dizer, as pessoas tinham os dois negócios: tinham o negócio da pecuária e o negócio da pedreira. E aquilo não dava para viver só com o negócio, né? O meu pai também foi uma pessoa que também teve pecuárias, né? No início de vida, no início da vida industrial, foi também um dos negócios dele. Ele e muitos mais, né? Lembro-me também do Alfredo Filipe, da Filipedra. Estão ali mais uma data de empresas, o Sr. Lúcio da Marmos Ferrari. Epá, havia muitas empresas que o início delas foi um bocado conturbado porque pá, só aquele negócio da pedra de rocha ornamental em si não dava, né? Não, não. Então, posso dizer que aquela pedreira começou não propriamente para blocos, quando começou foi para a alvenaria. Vinham de Cantanha buscar pedra para cozer nos fornos, que era tudo manual. Portanto, vinham os carros de Cantanhede. Hoje temos as fábricas ali perto, não é? Felizmente as coisas mudaram. Filipe, pá, Avança com a apresentação. avança aí. Filipe Longarito, terceira geração da empresa Marmos Longarito, fundada pelo meu avô em 1973. Inicialmente era apenas uma fábrica, mais tarde avançamos para pedreiras, tanto na região do Minho, de onde somos originários, como em Trás-os-Montes e no Alentejo. A posteriori, mais fábricas que fomos comprando, adquirindo e montando. E começámos a exportar, salvo erro, em 1982, como a primeira ainda era considerada exportação para a Espanha, não? Ainda existia fronteira, ainda se tinha que fazer de salvaguardamento. E desde 82 percorremos esse caminho da exportação, a promover a pedra portuguesa, desde logo, desde o início, tanto nos mármores, granitos, os calcários, não é? Da vossa zona. E daí as nossas famílias também se conhecerem há tantos anos e estarmos aqui hoje entre amigos de terceira geração. Claro, claro. Epá, desculpa lá, mas não vai escapar, tens de contar, porque A nossa história. nós embora epá, sejamos amigos há muitos anos, mas a nossa história epá, é muito peculiar porque da forma como nós nos conhecemos, embora as nossas famílias já Tínhamos relação comercial, tínhamos relação comercial. mas nós éramos miúdos. O meu pai comprou muito serviço ao teu avô. O teu avô, Sim, para além das pedreiras, fazia o serviço de transporte. exatamente. E o meu pai comprava-lhe o frete. Vocês A nossa origem é transportes, na iam realidade. buscar mármore ao Alentejo e nós contratávamos o vosso serviço. Sim, Vocês levavam as nossas pedras para o Alentejo e depois Trazíamos o o mesmo mármore. caminhão trazia o mármore para cima. Isso. Mas nós só nos conhecemos em 2004, mas já agora Exatamente. conta aí. Estava eu em plena Praça Tiananmen, sozinho, a tirar fotografias ao Palácio Imperial, e nisto ouço em português: olha lá, tu não és português? Era aqui o amigo Miguel, muito curioso, o que é que estava a fazer ali outro colega, sozinho, mas sem sabermos quem éramos. E ele começa-me a explicar: estou aqui numa viagem do grupo, organizada pelo, salvo erro, acho que era pelo ICEP. Na altura, sim, na altura ICEP. Não é? Exatamente, era o ICEP. Agora há ICEP. E era um grupo uma comitiva de empresários portugueses, tanto da pedra como da cerâmica, que estavam realmente também a visitar o país, a conhecer a realidade do que é a China. Depois começámos a falar, eu apresentei-me, ele apresentou-se e disse: pá, nós temos relação comercial, mas nem nos conhecíamos. Verdade. Porque é tempo dos nossos pais, dos nossos avós, portanto, eu com 24, tinha 24 anos em 2004, não é? Exatamente. Tinha acabado de tirar o curso de economia e ia entrar realmente na parte ativa de pedreiro, não é? Apesar de nós termos nascido no meio das pedras. Exatamente. Que é uma realidade. Mas o engraçado é que estávamos ali, essa comitiva toda, e eu digo para um dos amigos que ia ali comigo, digo, pá,
Aquele gajo é Tuga. E o gajo, é Foi Tuga o pelas quê? Pá, tu patilhas. sabes lá isso, pá. Foi pelas patilhas. Não, o estilo não engana. É puro, está a marca registada. Exato. E eu estou lá A marcar presença em plena Praça Tiananmen. É verdade, é verdade. E continuámos viagem, foi uma viagem muito interessante, foi praticamente o arranque, não é? O grande volume de pedra para a China, foi nessa altura. Sim, Estamos sim, a falar de 2004, ainda era um país que nem toda a gente falava o inglês. Existia uma feira exatamente nessa semana Stone Tech. em Pequim. Era uma Pequim. feira que era realizada Sim, sim. alternadamente entre Xangai e Pequim. E portanto era o arranque também da exportação da pedra chinesa e deles a comprar-nos a nós lá em Portugal. Verdade, verdade, verdade. Não, foi. Nós até. Essa viagem foi seguida da viagem do ex-presidente Jorge Sampaio, já falecido. E nós, nessa época, fomos depois de o Jorge Sampaio ter feito a abertura com das relações diplomáticas com a China, com o presidente da altura. Ainda não era o Xi Jinping, eu não me recordo o nome do presidente na altura, e o ICEP na época organizou essa viagem e nós fomos, penso que cerca Era uma grande comitiva, era um autocarro. 14, 15 empresas, qualquer coisa assim. E eu ia sozinho. Foi. Eu tinha marcado o meu voo, tinha marcado o meu hotel e o Miguel, que agradeço desde logo, junta aqui à comitiva Junta de aqui. portugueses. Os Tugas é assim. Escusas estar aqui a fazer. É caso para dizer que é um homem sem medos. Sim, sim. Sim. Pá, Não era fácil naquela altura viajar. Hoje em dia temos internet no telemóvel, Sim. marcamos por booking, não é? Verdade, Naquela altura tínhamos de ter a viagem bem programada para nunca falharmos os voos. Mas que lá se conseguiu fazer a viagem, correu bem. Comecei também nessa altura a ter melhor conhecimento do que era o mercado chinês. E eu neste caso também cheguei a exportar para a China, que é um processo bastante diferente do habitual aqui na Europa. Mas conseguimos e acho que também fomos pioneiros na altura em exportar para a China. Não é? Eu no meu caso, diferente de ti, não é? Sim. Epá, agora ia passar aqui ao João, pá, já está aqui caladinho, não diz nada. Estou à espera da minha vez. Acho que o João tem aqui para além da apresentação dele, tem uma história familiar muito interessante ligada à pedra, mas vou deixá-lo falar. Força aí. Eu também tinha que ficar para o fim, também sou o que cheguei há menos tempo ao setor. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. O meu nome é João Afonso, tenho 36 anos e também estou ligado ao setor da pedra, uma questão familiar também, de terceira geração, e também sou natural das Barreirinhas, uma zona com muita tradição na exploração e na transformação da rocha natural, principalmente o calcário, que é a rocha da nossa região. Ou seja, tudo começou, a minha ligação é praticamente umbilical, porque eu lembro-me de crescer na serração do meu avô, que tinha uma empresa com mais 2 irmãos, e eu praticamente, como a escola primária era muito próximo da serração, eu passava as tardes a olhar para a fábrica e à espera que chegasse às 3h30 para poder ir para lá. E então fui praticamente criado neste ambiente. Tive o privilégio de crescer com a experiência e o conhecimento do meu avô e dos seus irmãos, o meu avô Rafael, o António e o Daniel, e mais tarde também trabalhar ainda com o meu pai, e acabei por ficar com o bicho deste... Houve ali uma fase na minha vida, aos 18 anos, quando tive que decidir qual é que era a área em que ia estudar, que ainda tentei fugir ao setor, ainda fui para um curso que não tinha ligação direta com esta área, mas depois acabei por voltar e fiz a minha formação já numa área muito ligada ao setor, e depois comecei a trabalhar e por aqui me mantenho. O bicho da pedra quando morde a sério. Eu tenho uma história com o João, porque eu comprava lá material nos cafés e trabalhávamos, e eu via lá pequenito e dizia: olha, está o seguidor. Ele ia logo lá pequenito e ia logo para lá.
quando ele fez esta parte do curso, eu disse, João, tu andas no curso errado, tu tens que ir para Minas, pá. Isto não é o teu curso. Você Disse várias tinha razão. vezes. Várias pessoas me alertaram desse facto, eu demorei algum tempo a perceber, mas depois Ele estava em negação, Mas voltou com garra, muita garra. já estava infectado. Epá, e verdade seja dita, está a fazer um belo trabalho. Completamente. Tem mais umas máquinas agora, tem lá um parque de blocos espetacular, aquilo tudo bem aparelhado, as pedras estão muito, estão muito aliciantes a quem chega lá, vai ver o material bem definido, que bancada é, epá, não estou a dizer isto por simpatia nem por amizade, estou a dizer porque é verdade, eu digo isto cada vez que vou lá. O João instalou agora mais uma máquina para aparelhar blocos, mais uma máquina de fios. Pá, e é um daqueles que está a fazer um belo trabalho, pá, e eu, como amigo dele, também me orgulho de o ver a evoluir todos os dias e a fazer o belo trabalho que está a fazer. eu é que agradeço, porque também no meio deste processo, obviamente que os amigos são muito importantes e nós já falámos muitas vezes, ou seja, eu já contei muitas vezes as minhas dores e nesse processo fui ouvindo também conselhos que têm sido muito úteis e pronto, e acho que assim, ou seja, é na experiência dos outros A partilha, não é? na partilha que nós vamos evoluindo e bem haja aqueles que têm à sua volta pessoas que têm a humildade de partilhar a experiência e dar bons conselhos. Sim, eu acho que estamos aqui com um painel espetacular nesse aspecto, até porque o Tiago é mais uma dessas pessoas que também faz questão de partilhar as suas experiências e não tem medo de explicar como é que foi o percurso dele e como é que foi evoluindo. Epá, e isso é muito importante. Eu penso que é daqueles exemplos que temos que continuar a dar para quem vê no setor e até para cativar quem está agora a entrar. As novas Porque gerações. é As novas gerações, não é? Que também são importantes para a continuidade do setor. Sim. É um setor muito complexo. É preciso um conhecimento profundo até conseguirmos entrar naquela rotina entre a exploração e a preparação do bloco, transformação e no final, o que é mais importante é sobrar algum dinheirinho. Exatamente. Pá, mas o João, acho que ele contou só metade da história. Pá, o João é ligado também à empresa Rafés, onde começou o avô dele. Começou em 1900 Isso foi em 60 ou 61. Não tenho a certeza, mas se não era a empresa mais antiga ali da região, devia ser perto, não é? sim, Talvez, uma das mais antigas, provavelmente uma das mais antigas em atividade, porque a empresa continua. Sim, talvez o Grupo Frazão, por aí. Foram contemporâneos, se calhar com 1 ano ou 2 de diferença, mas todos da mesma geração. E também pessoas que trabalharam muitos anos em conjunto e que puxaram muito pelo nosso setor. E nós estamos hoje aqui nesta feira em Itália, onde temos muito orgulho de vir e ver as empresas portuguesas aqui com stands do mais belo que nós podemos encontrar. Temos muito a agradecer a todas essas gerações que prepararam o caminho, ou seja, não só ao nível da promoção da pedra portuguesa, como também dos ensinamentos, e nós hoje temos a possibilidade de ter um leque de ferramentas à nossa disposição que nos permitem fazer o trabalho com mais qualidade e com maior rapidez, mas todo esse caminho foi importante para chegar aqui. E então acho que é mais uma razão para estarmos contentes e para termos orgulho no nosso percurso e no percurso dos nossos, o facto de estarmos aqui hoje. Pois, de certa forma é preciso muita resiliência, não é? Um dos exemplos que o Tiago estava a dar há bocadinho, quando a malta tinha que ir ali esquadrejar o bloco a picão para a face ficar bonitinha, estamos a falar de uma fase anterior aos martelos pneumáticos de furar, né? Isso não existia nada, né? Eu lembro-me, para fazer um buraco tinha que se pensar bem se era preciso fazer o buraco
para não gastar o gasóleo. Exatamente. E cuidado, a gente falava para pôr os guilhos, não é? Para abrir por 1 hora. Qual era o tamanho realmente do guilho para não furar mais que aquela medida. E fazer um corte que a gente fala a martelo, que era para fazer a limpeza do próprio bloco ou separar os blocos, não se fazia muito bem porque era caro. Exatamente. Bem, isso, Eu agora, desculpa lá, estás a falar do gasóleo, mas pá, estamos aqui numa conversa, isto nunca mais para. numa conversa de amigos, pá, e eu tenho que puxar aqui pelo João, porque ele tem que contar sobre o consumo de gasóleo na pedreira da Alpinina do Rafael há uns anos atrás. Pá, conta lá. Porque tu deste lá com registros de... Sim, no meio do espólio que tive a oportunidade de ver desse tempo antigo em que do começo mesmo da atividade do meu avô e dos irmãos, havia as agendas do registro das horas do pessoal, ou seja, portanto, era uma agenda semanal onde eles tinham o nome das pessoas, as horas que tinha feito em cada dia, e depois, a acrescentar a isso, tinha também a quantidade de gasóleo que era gasto em cada dia, ou que era comprado naquela semana, a pólvora, que também era uma ferramenta. Era completamente. Uma ferramenta que estava, ou comprava-se numa drogaria ou na loja de ferragens mais próxima, vendia também pólvora. Posso dizer que o meu avô teve um paiol. Então o ritual tinha lá um paiol. E na altura... Era o que se usava para arrancar pedra, para não havia outra coisa. A falta de equipamento levava a isso, não é? E nessa altura... ou seja, também fazia parte da jornada de trabalho o patrão fornecer o vinho para motivar. Já havia o motivo. Pronto, e o curioso disto é que em muitos desses registros o consumo de vinho semanal era superior ao consumo de gasóleo na pedreira, ou seja, aí está. Trabalhavam a vinho, na realidade. Ou seja, as máquinas consumiam outro tipo de fluido. Eram máquinas manuais. Epá, isto não deixa de ser engraçado porque, pronto, para além da resiliência, tinha que haver aqui uma motivação extra e talvez um analgésico. É um trabalho muito duro, exatamente. Um trabalho de certa duro forma como o amenizar as dores, pá, porque aquilo era realmente pesado. E também estamos a falar que nessa altura eram 10 homens e havia um crapão e um compressor que trabalhavam só quando eram mesmo necessários, ou seja... Pode ser que estavam a fazer o furo, estava outro ao pé do compressor, assim que acabasse de fazer o furo, parava-se logo o compressor. Exatamente. Tinha que ser muito bem racionalizado. E também tínhamos aqui uma coisa que era a falta, o acesso aos produtos. Nós queríamos comprar materiais, ferramentas e não existia. Não existia, como há hoje. Ainda bem que houve aqui uma grande mudança positiva. Para o setor é bom, para nós mudou-se completamente esta coisa de furar, hoje praticamente não se fura, não é? Exatamente. Portanto, houve aqui uma evolução do setor muito positiva e acho que é um dos setores com uma evolução se calhar maior que qualquer outros setores. Sim. Esta é a minha opinião, daquilo que conheço e daquilo que viajo para ver. Eu também senti isso, embora nós sejamos suspeitos para falar disso, porque estamos dentro do setor, mas realmente o nosso trabalho era mesmo muito duro e hoje em dia está um bocado mais facilitado, porque a nível tecnológico, e agora estamos a fazer a transição para o digital, e evoluímos mesmo muito. E quando se fala agora da indústria 4.0, se recuarmos, não precisamos de recuar 40 anos, mas se recuarmos 20, ninguém conseguia imaginar que o setor iria evoluir a este nível. Epá, pelo menos do pessoal que está dentro do setor, não era expectável que o setor evoluísse desta maneira, embora já há 20 anos atrás já existissem, mesmo nas fábricas, as máquinas de controle numérico, mas hoje em dia consegue-se fazer tudo com relativa facilidade, porque não é necessário para fazer aqueles trabalhos básicos, para fazer uma coluna, para fazer uma chamada corniche, falta um nome em português. Já existem templates, basicamente temos que adaptar as medidas e tudo é muito mais fácil. Quando há anos as empresas precisavam de
de um desenhador ou alguém que tivesse formação em design industrial. Hoje em dia, um programador com formação, com uma formação básica metida hoje em qualquer empresa, em qualquer chão de fábrica, consegue evoluir nesse sentido, porque está tudo muito mais intuitivo. E realmente, acho que todos devemos ter orgulho daquilo que tem sido o salto qualitativo da nossa, do nosso setor. E positivo. Penso que sim. Pronto, agora falta eu apresentar-me, não é? Pois, Eu estou aqui nas duas vertentes a fazer aqui de mediador e depois também Mas faz esse papel muito bem. Eu Epá, não conhecia esta versão, Eh, mas para além das pedras faz este papel muito bem. o estágio que eu fiz na TV 24 valeu a pena. Não, fora de brincadeiras. Estamos a fazer isto num ambiente completamente descontraído e continuamos nesse registro. Acho que está a ser agradável. Para falar um bocado de mim, eu estou umbilicalmente ligado à Mocamar. O meu pai foi o fundador da Mocamar em 1982, juntamente com mais 3 sócios. Entretanto, ele foi comprando as cotas desses sócios e em 1994 ou 95, penso eu, comprou as últimas cotas aos herdeiros do falecido Mateus Coelho Grilo. E nessa altura o meu pai e a minha mãe ficaram sozinhos como sócios. E até 2019, em 2019, era preciso uma segunda geração para tomar conta da empresa e foi aí que eu entrei em cena. E fui eu que tomei conta da empresa. Tinha mais 2 irmãs, obviamente. Fui eu que escolhi, na altura, ficar na frente da empresa, obviamente em sintonia com o resto da família. E cá estou. Mas, para além da Mocamar, existe uma história por trás disso, por trás daquilo que é a origem da família a mexer nas pedras naturais. Isto é muito mais antigo que isso. O meu avô... vais contar a origem do picão. Está agora também vou apanhar. O único picão hoje em dia cá na pedreira é ele. Sou eu. Quando vai lá. Não, eu vou contar porque pronto, também apertei aqui um bocadinho com o João e com o Filipe e eu também vou contar. O meu avô, epá, era puto na altura e ele já andava com o pai dele na pedreira, o meu avô Hermínio, que era o pai do meu pai. E eu não sei muito bem a história, mas sei que mandaram-no ir buscar porque um picão e ele falou, mas o picão está ferrugente e não sei o quê, e ele ficou com a alcunha de picão ferrugente. Mais tarde eu herdei diretamente do meu avô o nickname e depois na altura da escola toda a gente me chamava o picão e ainda hoje há pessoas que com certo carinho, penso eu, que me chamam esse nome. Epá, tenho muito orgulho de herdar isso do meu avô. Era uma pessoa que eu admirava muito, não só pela história dele de vida, mas também por uma personalidade muito vincada. E são essas personalidades vincadas que nos marcam e de certa forma nos deixam Nosso legado. Exatamente, deixam-nos aquelas linhas que eu ainda hoje conservo, felizmente. E para além do meu avô paterno, o meu avô materno também era da pedra, e o meu bisavô e trisavô, que foi dos primeiros a trabalhar ali nos calcários, ali na zona do pé da pedreira. Estamos a falar de... O meu avô era o Manuel dos Santos, mais conhecido por Manuel Calhau, também já tinha o Calhau no nome. Sou. E o pai dele, que era o Francisco Canteiro, que era o dono, o primeiro dono da casa onde eu hoje habito, e
E o meu trisavô, que era o António Canteiro, que é originário da zona de Alcobaça, e veio ali parar na época à procura de pedra para reconstruir algumas partes do mosteiro de Alcobaça que tinham caído no terremoto de 1755. E naquela fase seguinte, muita gente veio da zona da Batalha e da Alcobaça para esta zona procurar pedra, porque a pedra que tinha sido extraída para construir qualquer um dos mosteiros tinha sido extraída do próprio local onde os mosteiros foram construídos. E então a extração naqueles locais comprometia a estabilidade dos monumentos. E a malta andou ali pelo maciço calcário fora à procura de pedra que Subiu a tivesse à serra. superfície. Subiu a serra, não é? Subiu a serra. Exatamente. Tivesse à superfície para reconstruir essas obras magníficas que ainda hoje são as obras de referência ali da nossa zona. Pá, é um bocado isto a nossa história. É caso para dizer que é pedra para a vida. É pedra para a vida. Pá, pronto. No calcário, vocês têm uma coisa engraçada que eu também descobri com o Miguel, que é a questão das pegadas de dinossauros, que foi graças às pedreiras e à exploração da pedra que foram descobertas. Exatamente. Muitas pessoas esquecem-se disso. Ou seja, foi graças à exploração da calçada, lá precisamente na zona da Pedra Pedreira. Eu tive a oportunidade de visitar com o Miguel e estavam lá um grupo de estudantes, uma professora universitária, a explicar que tem milhões de anos, que aquilo era uma antiga praia, não é? O que nós chamamos de serra hoje em dia era uma antiga praia, mas que foi graças à exploração da pedra que isso foi descoberto e hoje em dia é um museu e atrai também turismo para a zona de centro. Não é? Exatamente. A pedra também É um é promotora património. do turismo. Pegando aqui nas palavras das descobertas, podemos acrescentar, se me permites, a parte das grutas de São António, as grutas de Alvados, o Algar do Pena. Posso dizer que tinha 14 anos na altura, quando andámos com a giratória, abriu-se lá um buraquito e o dono da pedreira disse: "Epá, está aqui um buraquinho, amanhã já cá vem descê-lo. Sou Pena, isso aqui é a gruta do Pena." E ele foi lá descê-lo no domingo. E hoje é uma gruta que está a Graças visitar à pedreira descobriu-se a gruta. Exatamente, portanto as pedreiras não são sempre contra o ambiente. Exatamente, antes pelo contrário, são promotores de turismo. Hoje em dia fala-se muito em turismo industrial, ou seja, também fomos nesse aspecto pioneiros no turismo industrial, não é? Principalmente na vossa zona, Serra Leva em Candeeiros. Digamos que tanto as grutas como a pedreira tem vários nomes, entretanto descobriram várias pedreiras com pegadas. Tive a oportunidade também de visitar, graças ao teu conselho, lá o Dino Park, na Lourinhã. Exatamente. Já tive a oportunidade de ir lá com os meus filhos e realmente atrai imensas pessoas que eu não tinha ideia, que vão lá de propósito para visitar toda essa zona, toda a vossa zona ali da região centro dos Calcários. A zona de Lourinhã já é a zona oeste, embora... Sim, mas acaba por ser a zona centro de Portugal, não é mesmo? Exatamente. Tens ali um exemplo bom ali perto do Cu da Sal, tens ali a Praia Jurássica, que é única no mundo, que entretanto vai ser alvo de intervenção. Tem ali património que é único. Epá, e eu agora vou aproveitar também aqui um bocadinho com o Tiago, porque o Tiago, para além de ser um homem das pedras, é um espeleólogo também, e é daquelas pessoas que gosta lá de ser abaixo ao buraco. Conta lá, pois. Curiosidade. Bem, Curiosidade. eu posso dizer, eu há pouco quando estava a falar da parte das pedras, não falei da parte de evolução muito, mas foi sempre uma coisa que me fascinou sempre desde ser pequeno, as pedras. As pedras e tudo o que era algares ou grutas. Como é que eu venho tirar o curso de espeleologia? Eu na altura era presidente da junta e fiz um convite à associação de Antonel, que é a associação de espeleólogos, para fazer um evento que tínhamos na freguesia que era a festa da criança. Trouxemos 2.500 crianças à freguesia. Ora, eu, como presidente da junta, a querer trazer as pessoas para o Algarve,
Mas disse, o Presidente da Junta também tem que ir. E eu estava ali, não vai. Mandar o Presidente da Junta para o buraco. Vou buraco. Olha, vou tirar o curso com o Núcleo acordou. Vou tirar o curso com o Núcleo Superior de Leiria. Convido-os um dia a fazer uma descida ou a formação, e hoje faço parte desse núcleo. Tem sido muito interessante a gente chegar lá abaixo e ver o que é que existe em pedra. Quando eu vou descer um buraco, a gente chama buraco, normalmente chamamos de buraco, e vimos a quantidade de pedra que existe em profundeza. Já desci, o último desci tinha 250 metros de fundo, e vou dizer, espetacular. Espetacular. E também é um desafio a nível físico, não é? Claro. Temos de estar preparados, físico e mental. Ali é um sítio bom. Ali não há dívidas, não há problemas, que a gente tem que estar concentrados no que está a fazer. As máquinas não têm avarias, Não, nada, mas também o nada. telemóvel não tem rede, não é? Não, isso é um descanso. Não. Ali não. Temos que, ali é como temos aqui agora os 4. Temos de trabalhar mesmo em equipa. E ali não há cá doutores, não há cá engenheiros, não há cá senhores. No grupo temos várias pessoas formadas, temos uma situação que temos um médico, mas lá ajuda-me aqui, como é que eu faço agora ali? Temos de se ajudar, mas é muito interessante. Como os três mosqueteiros, não é? Isso mesmo, Por tem que todos ser. e todos por um. Tem. E convido-os um dia destes, vamos fazer uma descida que vocês vão gostar. Lá embaixo ninguém fica, que a gente tira toda a gente. Até posso contar uma, que até muitas vezes ali na zona, como temos mais de 500 buracos, e é uma zona que tem vacas, tem gado, como se falou há pouco, volta há um caco para um buraco. E lá temos a ser chamados para fazer retirada. São processos complexos. Mas é interessante ver as camadas que temos, muito interessante. Mas aquilo, na maior parte das grutas onde vocês deixem, aquilo para além de ver aquilo que tu gostas de ver, que é as camadas da pedra e aquele maciço e tudo mais, aquilo tem muita água, não é? Aquelas grutas todas têm muita água. Sim, temos ali uma perto, que neste momento estamos a tentar bombear a água para perceber até onde é que ela vai, porque a gente ali, a zona do maciço calcário, portanto, a bacia de retenção de água é a maior da Europa, não é? É toda aquela zona. Portanto, ou seja, é tipo um queijo suíço, é todo roto. E agora nesta fase que começa a chover, há sítios que nem podemos ir. Estávamos a falar de uma fase em que tudo escasseava em Portugal e na nossa zona não fugia à regra. Eu recordo-me perfeitamente da minha avó dizer que ia à serra pescar água no meio daquelas fragas, que a gente chamava as fragas, porque a água ficava ali retida e não havia água canalizada, nem na altura nem depósitos. Já havia uma família ou outra que tinha uma pia num terreno ali perto de casa, mas a água para uso doméstico era toda tirada a balde, não é? E anos mais tarde descobrimos que estamos em cima da maior reserva de água doce da Europa, o que é uma curiosidade, epá, daquelas que eu penso muitas vezes, se os nossos avós ou bisavós viessem cá e vissem toda a riqueza que temos hoje em dia, a riqueza entre aspas, porque nós hoje em dia queixamos muito da nossa qualidade de vida, mas quando recuamos esses anos todos e pensamos que um dos bens mais preciosos, se não o mais precioso, que é a água, escasseava, pá, podemos dizer que em comparação com os nossos bisavós somos riquíssimos, não é? Completamente. O pessoal da Serra tem sempre, que podemos chamar a Serra, tem sempre a sorte que os avós já tinham construído um poço, nós chamamos um poço, que é onde fazia a retenção das águas do beirado, não é? Portanto, além de ter a água canalizada, quando falta ainda temos os poços. É muito bom, é muito bom. Bem, pessoal, obrigado pela vossa presença. Foi um prazer enorme estar aqui convosco. É sempre um prazer, mas neste formato ainda mais a partilhar cada um a vossa história, partilharmos aqui as curiosidades.
Eu pensei que ia passar a perna a esta malta toda, mas o João já estava aqui preparado. Passou uma perna também. Epá, mas, mas isto faz parte. Epá, estamos aqui num clima de amizade. E Todas estas conversas nós já tínhamos tido de alguma forma à volta de uma mesa. Exatamente. Nunca estava era a ser gravado, espero eu. Ou se estava a ser gravado, a gente não sabia. E não estávamos com este equipamento, com o micro à frente e com os auscultadores, mas por isso foi uma forma diferente de passar e de conversar com vocês. Foi um prazer e bem-aja e Então, obrigado. uma boa continuação de feira. Exatamente. Mas fica aqui para não esquecer. Vamos fazer uma visita lá abaixo, ao buraco. Está combinado. ó, Filipe, pá, Uma Agradecer aventura. também, já estás tramado outra vez. eu sou nortenho aqui no grupo, não é? Lá de cima da Viana do É com Castelo. cordas ou com cabo de aço? Se não for um cabo de aço, não me sinto confortável. Não, é concordas. Não tens problema. A gente lá em baixo nunca fica. E se ficar, alguém nos vem buscar. Não tem Ok. problema nenhum. Nada, também agradecer a primeira, digamos, reunião de amigos neste formato digital, não é? Também serve para partilhar as nossas histórias para outras pessoas que não podem estar aqui connosco à mesa. E um grande bem-aja a todos e continua a nossa amizade por muitos longos anos. Olha, um abraço a todos e obrigado. Obrigado, um abraço a todos, obrigado.